Que bom que você veio nessa quinta-feira. Sorriso no rosto do povo de Deus, Deus é bom, quem não presta é o coiso. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Salmos 27. Salmos 27, versículo de número 4. Salmos 27, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da casa de Deus. E eu quero usar para nós, na noite de hoje, como um parâmetro, justamente o que disse Davi e a vida que levava o rei Davi. E eu quero partir desse princípio. O que o palácio tem, que não se compara, que não se iguala com o que a casa de Deus tem. Nós temos Davi assentado ao trono, nós temos Davi reinando, nós temos todas as conquistas de Davi, nós temos o reino crescendo, nós temos autoridade em Israel, nós temos prosperidade, nós temos riqueza em abundância, nós temos um palácio onde o rei morava, que dentro da arqueologia aí estima-se um palácio de 1.000 metros quadrados, câmaras e mais câmaras, quartos e mais quartos, pátios, jardins, adornos de ouro, prata, bronze, recâmaras, pátio de sacrifício, câmaras e recâmaras e cômodos para cobranças de impostos, gente indo e vindo, muitos e muitos e muitos servos, um lugar esplendoroso, majestoso, até porque o rei morava lá, com todo tipo de regalia, não faltava alimento, prosperidade em todas as áreas, gente de outras nações vindo visitar Israel, vindo conhecer o palácio, vindo conhecer o jeito de governância do rei Davi, um lugar cômodo, um lugar gostoso, bonito, belo de se estar. E aí nós temos todos esses atrativos que fazem com que qualquer pessoa em sã consciência diga: cara, eu vou ficar nesse lugar aqui, eu não vou sair daqui mais. Isso aqui é maravilhoso. Olha a beleza disso, olha o conforto disso. Isso aqui me supre em tudo que eu possa querer. Não vou sair daqui mais. Só que aí, oposto a tudo isso, nós temos Davi dizendo o que ele disse. E ele disse: Senhor, dentre todas as coisas que eu posso pedir ao Senhor, tendo a visão de rei como eu tenho, tendo as condições que eu tenho, tendo o domínio que eu tenho, tendo as relações que eu tenho, inclusive com os outros povos, tendo a visão de mundo que eu tenho, do que é ser uma pessoa grande. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar do Senhor essa coisa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender do Senhor no seu templo. Raciocinemos. O camarada tem tudo,
Tudo o que ele imagina, ele tem. Tudo o que ele quer, ele tem. Tudo que uma alma faminta, sedenta, cobiçosa possa querer, ele tem. E na sua oração ao Senhor, ele pede ao Senhor que a alma dele deseja estar em outro lugar, não no palácio, mas sim no templo, mas sim na casa de Deus. Contrapartida ao que Davi tem, nós temos a Arca da Aliança, que não ficava num palácio, que ela ficava numa tenda guardada. E quando Davi diz: todas as coisas eu posso pedir, mas eu vou pedir uma só, que eu possa buscar o Senhor, ele está dizendo: Senhor, que o Senhor me ajude na minha busca pelo Senhor, porque se não é o Senhor abrindo os meus olhos, eu vou achar que Deus na minha vida é Deus me dando todas essas coisas, me elevando do montouro, me colocando acima, me colocando como os príncipes, me colocando como alguém de honra. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa preservar a minha vida na sua presença. E a sua presença, a Arca da Aliança, ficava longe e ficava numa simples tenda. E Davi dizia: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. E não é apenas aonde a arca estava. Ele estava dizendo que com toda a fama, com todo o luxo, com todo o poder, com toda a condição que Deus deu a ele, ele queria, de maneira real, jamais perder o motivo de todas as conquistas da vida dele, que era a presença de Deus. E isso traz para nós, ainda mais nos dias de hoje, um entendimento do quanto vale estarmos na casa de Deus. E eu não quero que você entenda isso como um apelo, como um pedido para que você não falte culto ou algo do tipo, mas que a gente possa entender o nível de prioridade que Davi tinha, mesmo não tendo falta nenhuma. Ele pedia uma única coisa para Deus: Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. E é extraordinário, se você for fazer uma análise de palavra por palavra, é que ele poderia ter dito: Senhor, que eu possa ir no culto hoje. Mas não, a frase que ele usa, a palavra que ele usa é: Senhor, que eu possa habitar, que eu possa morar na tua casa todos os dias. E isso é extraordinário, porque ainda que ele não morasse lá, ainda que ele não fosse com o seu travesseiro para lá, ele está falando de uma situação real da sua alma, e desejo profundo que virou uma oração, onde essa oração se transformou em apenas um pedido. E ele disse para Deus: Senhor, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, que eu possa aprender juntamente com o Senhor o que é realmente o sentido da vida. Nos dias atuais, a gente pode fazer assim uma comparação com o que a gente tem, com o que a gente faz, como é a vida moderna, né? Com a vida de alguns anos atrás, talvez décadas atrás. Mas eu me lembro de tempos na minha vida, quando eu morava ainda com a minha avó, eu me lembro que eu tinha uma cama, que já era uma cama de solteiro, eu tinha um guarda-roupa, que era um guarda-roupa de solteiro, mas só a parte de cima dele funcionava, porque a parte de baixo ficava caindo. Eu tinha uma mesinha pequenininha, eu tinha uma Bíblia e um parzinho de roupa lá que eu tinha. E eu lembro, e uma TV no quarto. E eu lembro que a gente ficava assistindo, a gente, modo de falar, né? Eu ficava, a minha avó ficava às vezes de longe escutando, e eu ficava assistindo VHS de mensagem, pregação. E eu ficava escutando, e tinha uma janela no meu quarto, e eu ficava escutando as pregações, olhando para o céu. E eu me lembro, por várias manhãs, que eu acordava orando, falando com Deus, e eu já acordava falando com Deus e pedindo para Deus que à noite, no culto à noite, o Senhor falasse comigo. Eu já ia preparando todo o meu dia para que Deus falasse comigo. E aquilo motivava, porque não via-se a hora de chegar a hora do culto, porque algo importante ia acontecer. E o engraçado é que, ainda que não acontecesse algo do nível que a gente espera para poder dizer: nossa, isso é uma coisa grande, mas o senso de busca pelo Deus da casa só é real na nossa vida quando nós passamos a desejar pela presença de Deus. Ora, como é que você
vai receber uma coisa que você não cultiva dentro do seu coração? É impossível alguém receber alguma coisa da parte de Deus que não seja gerado por fé. Se eu não espero encontrá-lo quando eu vou, por que ele se revelaria a mim, se não há nenhum interesse meu em encontrá-lo? O texto que nós lemos fala sobre esse desejo de ter a casa de Deus como prioridade, e não apenas os afazeres da casa de Deus, mas ter a presença de Deus como algo acima de todas as coisas, como algo realmente que é uma prioridade para nós. Eu sei que todo mundo aqui tem as suas correrias, e tem que surgir para nós como um sentimento de vitória. Estava conversando com o Anderson ali, ele falou que não sei o que, a gasolina foi correndo e não sei o que, cheguei então aqui. E eu te garanto que na vida de todo mundo aqui é mais ou menos assim. Quando a gente chega, faz tudo o que tem que fazer e chega na casa de Deus, tem que ser um sentimento de vitória, porque olha quanta coisa que aconteceu que poderia tirar você do teu caminho, ou simplesmente não tirar você do seu caminho, mas diminuir a vontade do seu coração de estar nesse lugar. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do quão profundo é o nosso sentimento quando nós entramos na casa de Deus. O que acontece na sua alma? O que é gerado dentro do seu coração? Quando você, dentro de você, você diz assim, vou à casa de Deus. O que acontece dentro de você? É impossível não acontecer nada. Porque se não acontece nada dentro do seu coração, talvez signifique que talvez a tua espera, a tua busca, não está muito legal. Porque se a motivação é apenas servir, a motivação é apenas interagir, a motivação é apenas ir, então talvez o nível de resposta que a gente tenha da parte de Deus, talvez seja bem assim também meio supérfluo. Porque se na minha oração, na sua oração, você podendo pedir qualquer coisa, você não pedir pela presença dele, é sinal que nós não aprendemos com Davi, que mesmo tendo tudo, ele pediu apenas uma coisa, que ele pudesse estar e morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E é extraordinário, porque nós temos o outro lado também de respondendo, que no caso é Deus. Olha só o que Deus fala para Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 8. Eu te dei a nação de Israel e Judá, e se tudo isso te fosse pouco, não fosse suficiente, eu te daria ainda mais. Uau! Deus está dizendo que se ele pedisse ainda mais, porque se não fosse suficiente, Deus daria para ele. Agora, você reconhece o coração de uma pessoa que não quer tudo, mas ele tem prioridade no que ele quer, é quando Davi, sabendo disso, que ele poderia ter pedido tudo para Deus, mas ele pediu, Senhor, eu quero estar na sua casa, porque na sua casa tem o que o palácio não tem. Na sua casa tem a tua presença, de maneira que eu sou tratado na sua presença de um jeito que, com todas as mordomias que um ser humano pode ter no palácio, eu não sou tratado assim. Quem é que podia tratar o rei Davi como filho no palácio? Só o pai dele. Mas quem é que poderia tratar Davi como rei no templo? Somente o Senhor. E essa é a conotação que a gente tem que ter. Você pode ter várias e várias pessoas, várias pessoas com funções acima da tua. Agora, quem vai tratar você como filho é Deus. E Deus estabeleceu que o ponto de encontro com os seus filhos, não estou falando da oração, ainda que seja, mas Deus estabeleceu que o ponto de encontro com os seus filhos é na casa dele. Jesus disse isso, a minha casa será chamada de casa de oração. Jesus disse isso para nós, então a gente deve entender que no ambiente de igreja, é um ambiente que não é o ambiente da sua casa, por mais bela que seja, por mais confortável que seja. Casa de Deus é casa de Deus. Por quê? Porque o nosso coração anseia em estar aqui, em ter a casa de Deus como prioridade. Quando Deus começa a ouvir que para nós muitas coisas são necessárias, mas quando Deus começa a ouvir de nós
que o que nós queremos é estar com Ele, Deus começa a mexer em todas as coisas que para nós são necessárias, para facilitar o caminho para que você esteja na casa dEle. Então, quanto mais eu me interesso por Deus, quanto mais eu tenho sede por Ele, mais a minha sede por Ele aumenta. E quanto mais a minha sede por Ele aumenta, o meu amor por Ele aumenta. E quanto mais o meu amor por Ele aumenta, mais intensa e mais profunda será a minha renúncia. Se mais intensa e profunda é a minha renúncia, significa que ainda que eu morasse num palácio e tivesse toda a mordomia do mundo, não é suficiente para a minha alma, porque a minha alma não quer toda a mordomia do mundo. A minha alma quer aquele que não é conquistado por riqueza, por ouro, por prata. A minha alma quer a presença de Deus. E a presença de Deus só pode ser e só vai ser manifestada a nós quando nós entendemos o sentido de deixarmos o nosso palácio e estarmos na casa de Deus. Davi entendeu isso, e constantemente ele deixava o seu palácio, e a gente entende que deixar o palácio, na época de Davi, seria pegar um cortejo, alguns guardas, ir para o templo, e dizer ao sacerdote, fale para mim alguma coisa de Deus. Não era assim que Davi fazia. Davi podia até ir com o cortejo, porque ele era o rei, mas ao entrar no templo, na presença do Senhor, tira-se a estola real, tira-se as sandálias, tira-se a coroa do rei. Não é mais o homem grande entrando no templo, não é mais o grande rei, matador de gigantes. Não, é um ser humano de carne e osso, que tendo tudo, reconhece que o tudo que ele tem não é nada perto da presença de Deus. Então, o tamanho da tua fome, o que você deixa pelo caminho, mostra para Deus o quanto você quer beber de água que Ele tem para dar. É por isso que uma pessoa sem renúncia é uma pessoa que não tem novidade de vida. Novidade de vida não é notícia boa que chega. Novidade de vida é não estar seco por dentro. Porque todas as vezes que vai ao culto encontrar-se com Deus, encontra Deus. E volta para casa como uma terra que acabou de ser regada para que a semente que foi lançada possa crescer. Só que se nós não aumentarmos o nível da nossa renúncia diária, ou seja, se nós não começarmos a pensar em Deus logo pela manhã, talvez o dia vire, e talvez você não tenha pensado, talvez eu não tenha pensado em Deus em nenhum momento. E aí fica sem sentido quando eu digo para ele, o Senhor é mais importante do que o ar que eu respiro. Mas eu passei 24 horas respirando do ar que Ele me deu, e não pensei ou não falei com Ele. Que hipocrisia é essa? Que nós estamos virando crentes românticos, usamos um linguajar de expressão para dizer que as coisas são grandes. Eu te amo mais do que tudo, eu faria tudo por ti, eu subiria uma montanha, eu desceria no mais profundo, eu entraria no meio do fogo por amor ao Senhor. E o Senhor não pediu nada disso. O Senhor apenas está pedindo para nós que nós tenhamos a capacidade de identificar mordomia, conforto, grandeza, beleza, status, e tenhamos a capacidade de deixar essas coisas de lado, para tirarmos a nossa coroa na presença de Deus, para que quando o Senhor fale conosco, Ele não te chame de rei, Ele te chame de filho. E essa é a posição que Deus tem esperado de nós, que possamos abrir mão das nossas próprias vontades. E quando fala sobre vontades, não é você deixar de fazer coisas que você gostaria, é que coisas que te afastam de Deus, coisas que Deus pede, como por exemplo mais tempo com Ele, se tornem o nosso pensamento. Como eu vou fazer isso? Como eu vou praticar isso? Como eu vou incluir isso na minha vida? Ora, se Deus tem a capacidade de nos dar todas as coisas, então por que eu não passo mais tempo falando com Ele sobre essas coisas? Ou sobre as coisas que realmente fazem sentido? Você já parou para pensar que esse negócio de dinheiro só faz sentido para nós, para Deus não tem muito sentido? O Senhor compraria o que com muito dinheiro? É por isso que a palavra de Deus diz que Deus é dono do ouro e da prata. E quando a palavra de Deus diz que Deus é dono, não está dizendo que porque Ele é dono Ele vai dar. Agora,
está dizendo, você acabou de ler junto comigo aqui, Salmos 2, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8, dele, a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu te daria muito mais. Ora, nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, e que disse a Davi, que o tiraria de detrás das malhadas. O que é isso? Davi ficava cuidando das ovelhas do pai dele, e ele ficava atrás das ovelhas, e a expressão detrás das ovelhas, dá-se a dizer que primeiro vem as ovelhas, depois vem o servo que cuida delas, dá-se a entender que é um ninguém, é alguém que não tem muita importância na sociedade, e a palavra de Deus diz que Deus o tirou de detrás das malhadas, e o fez assentar no trono, e agora que ele está assentado no trono, quando ele vai falar com Deus, ele não pede mais coisas a Deus, ele fala, Senhor, eu quero estar na sua casa. Está entendendo como funciona? Eu tenho fome e sede por ele, então o Senhor me leva às grandezas dessa terra, mas o meu coração sempre tem que estar voltado para ele, no seu templo, na sua casa, na sua presença. A expressão que Davi usa, eu quero uma coisa só, e eu vou buscar, demonstra o quê? Esforço, demonstra o quê? Vontade, demonstra o quê? Coragem. Para quê? Na minha época, ouvindo mensagem, era no VHS, na época de muitos aí, no VHS. Hoje, irmão, é só abrir o YouTube, está tudo lá, conforto, comida, micro-ondas, dias de frio, cobertinha quente, é só ficar ali e dizer, hoje eu não vou ficar o dia inteiro aqui, Deus vai falar comigo aqui, ok, tudo bem, mas todo ser humano passa por esse nível de renúncia. Por quê? Porque hoje você tem na sua vida coisas das quais você um dia falou com Deus, que se Ele fosse misericordioso, te daria essas coisas, e te deu todas essas coisas. Querendo ou não, você é rodeado de conforto, dentro do que você tem, dentro do que você pode, dentro do que é possível, você tem conforto. Não está o relento, você tem conforto. E o que Davi está dizendo para nós, e ensinando para nós com a sua própria vida, e com um comportamento de um coração de quem realmente ama a Deus, é que ele deixaria tudo o que ele tem, nem que seja por momentos, para estar num momento, num lugar que não tem muito glamour, é uma tenda. E aí é que está a confusão de muitas pessoas, porque muitas pessoas não veem a beleza e a grandeza naquilo que aparentemente não é grande. É por isso que o reino dos céus, ele é dos mansos, ele é dos humildes. O reino dos céus é dos pobres de espírito. E os pobres de espírito não são pessoas necessariamente pobres, mas são pessoas que carecem da graça de Deus sobre a alma delas. Pessoas que têm dificuldade de enxergar a grandeza de Deus em coisas pequenas. Pessoas que se referem a igrejas que são menorzinhas, dizendo, lá naquela igrejinha, ainda que não seja por mal, porque se fosse uma igreja grande de 5.000 pessoas, a pessoa ia encher a boca e dizer, não, lá naquela catedral gigantesca. Mas por que a igreja pequena é uma igrejinha no diminutivo, como se o Deus grande não estivesse lá? Nós temos uma dificuldade de enxergar a grandeza de Deus em pequenas coisas. É por isso que quanto mais ouro, quanto mais luxo, achamos então que a pessoa nem precisa de Deus, porque ela tem tudo o que ela necessita, e é totalmente o contrário. A riqueza da presença de Deus só será dada a nós, se você olhar para Deus e entender que Deus é uma riqueza. Você pode até sair de casa dizendo, hoje Deus vai falar comigo, e quantas vezes você veio e Deus não falou? Ou pelo menos não como você queria, mas o fato é que Deus fala. O fato é que muitas vezes nós não estamos no lugar onde Deus quer que a gente esteja. O nosso coração, o nosso espírito não está na tenda. Nosso espírito está em alguns outros lugares. A gente espera não ouvir o irmãozinho simples da igreja, a gente espera ouvir os famosão. Aí vai ouvir os famosão não fala de Deus. Os famosão fala das conquistas deles.
do que eles têm, por onde eles passaram, e fala-se pouco sobre Deus. E nós estamos vivendo uma geração que acaba se iludindo, com gente dizendo: Deus está ali no meu ouro, no meu carro, na minha casa, na minha grande igreja, e Deus está dizendo: não, 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 eu estou lá, ó, na tenda. E as pessoas estão encontrando a tenda. Por quê? Porque quando se descobre que essas coisas não saciam a alma, passa-se a buscar o que realmente sacia. E na nossa busca por encontrar o que pode saciar a nossa alma, há uma água fresca para uma sede antiga. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando Deus dentro da igreja e não estão encontrando Deus dentro da igreja, porque elas estão ofuscadas com o mundo. O mundo é desesperador. O mundo está dizendo que Deus está nessas coisas. E a palavra de Deus já nos alerta: quando disserem, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá, e a única expressão dessas coisas for luxo, for grandeza, sai fora que Deus não está. Agora, quando houver perdão, misericórdia, graça, amor ao próximo, Deus está nessas coisas. E o nosso coração tem andado aonde? Porque se Deus fala aos nossos ouvidos, por que não estamos ouvindo a vontade de Deus? Davi, ele fala: Senhor, uma coisa eu quero e eu vou buscar. E na sequência ele diz: porque eu quero morar na casa do Senhor. Ele está falando de um sentimento de pertencer para sempre. Quantas pessoas você já trouxe? Quantas pessoas já você viu frequentar a igreja por um tempo e depois nunca mais? Davi estava dizendo que eu possa morar na tua casa todos os dias. Ele está dizendo: Senhor, eu sou fiel a ti. A aliança que eu tenho contigo é para sempre. Sempre estarei na sua casa. E nós estamos vivendo a geração do não quero mais congregar. Tudo bem, irmão, cada um, faz o que quiser da sua vida e pronto, acabou. Até porque sempre vai ter um crente que vai dizer assim: eu me mando e você não me manda. Eu digo: verdade, não te mando, eu não te mando e você acha que se manda, tranquilo, beleza, fica assim mesmo. Agora o que aconteceu para a casa de Deus perder a graça? Para alguns corações, o que rolou para que a casa de Deus se tornasse um lugar frio? Para que a casa de Deus não fosse uma referência de um bom lugar para se estar? O que aconteceu com alguns corações? No meio do caminho, o que aconteceu? O Salmos 42, eu estou lendo o Salmo 42 direto. E toda vez que eu leio e releio ele, Deus fala comigo uma coisa nova. E eu vou anotando. O Salmo 42 diz ali que houve um tempo em que, assim como a corça buscava pelas fontes de águas, mas houve um tempo em que eu ia para a sua casa com a multidão e eu conduzia a multidão. Eu chamava as pessoas para ir junto. E de repente foi se apagando as coisas, e agora estou aqui no chororô e parece que não vai as coisas de Deus. Todo mundo já passou por isso. O problema é que tem pessoas que estão passando por isso e não saem disso. Elas estão perdendo a graça da casa de Deus, a graça do mover da casa de Deus. Elas estão perdendo a graça de se assentar na mesa para repartir o pão, onde o próprio Pai reparte o pão. Estamos perdendo o mover libertador da casa de Deus. Está lá como promessa no Antigo Testamento, Deus falando com Davi, Deus falando com Salomão: a aliança que eu faço sobre a minha casa é essa, que quando o órfão entrar, será protegido como se o pai o abraçasse. Está lá. A minha promessa é que se um pecador entrar, será perdoado se arrepender, se confessar, vai ser achado com graça. Desde a antiguidade o Senhor fez promessa com relação à sua casa, que quem entrar, cujo coração se converter de verdade, será abraçado como filho e enxergará no Pai um Pai. Só que muitas pessoas estão perdendo a graça da casa de Deus, porque elas se frustram com pessoas, se frustram com sistemas, com modos operantes, e daqui a pouco a casa de Deus se torna só um lugar como qualquer outro lugar, cuja única diferença é que tem um hino. Mas, irmão, você vai na lanchonete, hoje em dia tem hino, aí você pergunta para os irmãos lá que estão fazendo lanche: ou vocês são cristãos, vocês são da igreja? Não. Mas diz os hinos: que daí os crentes vêm. Então qual que é o interesse dos hinos? Ouro, prata. Não é edificação? Não. E talvez alguém vai dizer: mas vai que o louvor toca. Irmão, o louvor toca, o filme toca, o cinema toca. Eu já vi, veja vídeo na internet.
Tem vídeo na internet de mulher de 30 anos sendo tocada pelo louvor do Justin Bieber. Chorando, se esbugalhando. Eu amo. Não vai nessas conversas furadas aí que toca, não. O emocional da pessoa está quebrado. Tem gente que se emociona com música aí de sertanejo, de traição, e começa a chorar. Aí troca a música, vem a música 3, a música 3 fala que a pessoa está em cima da mesa e dançando até o chão, a pessoa já estava chorando, já seca as lágrimas. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso mesmo, vou sair desse fundo do poço e vou arranjar outro. Aí o primeiro que aparece, aí depois a pessoa reclama, por que está dando tudo errado? Deus estabeleceu que todo começo ou recomeço que fosse feito na casa dele teria a bênção do Pai. É aqui, irmão, que você faz a ligação com o seu passado, com o seu novo futuro, com o seu novo começo. É na casa de Deus que você estreita aliança com Deus. É na casa de Deus que você envolve Deus naquilo que você está fazendo ou planeja fazer. Ah, não, mas lá na minha casa eu faço também. Beleza, vai nessa. Pode fazer, não tem problema. Conta e risco. Agora, cá entre nós, cujo coração já foi tocado por Deus, e entendemos o que é a casa de Deus. Faz algum sentido você planejar alguma coisa que só pode ser feito por Ele, e você não vir na casa dele e pedir a benção? Faz algum sentido? Você não ligar na ponta do altar, você não trazer os papéis, você não trazer seu coração na ponta do altar? Eu sei, irmão, nós estamos numa legalidade aí que o pessoal vai dizer, mas Deus não está em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas Deus não está em todo mundo. Porque Deus também chama seus filhos de casa, morada do Espírito, e nem todo mundo está com o mesmo Espírito. Tem gente que tem espírito de porco, tem gente que tem espírito de balada. Começou. Tem. Quando você faz uma aliança na casa de Deus, pedindo para Deus entrar, se envolver, você está pedindo para que Deus tire os espíritos de porco do meio do caminho. Os que não são, os que fingem que são, os que só escutam hino para ver se ganham um migué. Irmão, é sério, tudo bem. Mas tem um monte de loja de roupa de crente que os donos não são crente. Aí tem crente que vai lá e fala assim, não, aqui eu vou ser abençoado. Vai, compra, não tem problema nenhum. Mas tenha esse entendimento, que a palavra de Deus já deixou bem claro. Farão negócio de vocês. Irmão, vai desses IBGE da vida aí para você ver. Está meio complicado esse negócio, esses números que eles apresentam aí. A quantidade de evangélico, de cristão, de católico, cristão, já superou e muito, qualquer outro tipo de religião há muito tempo no Brasil. Então, é muita gente. E onde tem muita gente, tem muita oportunidade de negócio. Irmão, tem banco dando cartão especial para quem é crente. Tem seguro de carro, de automóvel, fazendo seguro especial para quem é crente. Por quê? Porque eles deduzem, não, se não bebe, se não fuma, tem seguro, para quem está doente, dando desconto. Crente não bebe, é mais barato. O mundo entendeu que crente também tem dinheiro. E o mundo vai fazer negócio com os crentes. Tem gente que fala, nossa, que benção, hein? Tocando louvor na Globo, hein? Irmão, toca louvor até em bar. E, está evangelizando. Não está evangelizando, eles ganham audiência. Segura boa parte das pessoas brasileiras que são crentes na frente da televisão, porque no intervalo vai passar propaganda na Magazine Luiza. E aí a gente fica assim, porque a Globo é gigante, né? A gente fica olhando a grandeza e fala, Deus está ali. Ainda que seja, que chegue o evangelho, que chegue. Mas, irmão, com o apresentadorzinho chorando no cantinho, para dar ibope, com meia dúzia de celular filmando para fazer story depois, não se deixe enganar por esse negócio. Se não tiver o coração no altar, se não tiver o Senhor como Deus, se não frequentar a casa do Pai, não é filho. Aí a gente fica achando que Deus está provocando uma revolução no mundo. Os artistas estão subindo a montanha, os artistas estão se convertendo,
Esses dias eu vi um vídeo de um influenciador que não frequenta igreja, não é pastor, batizando uma multidão de gente. Aí eu te pergunto, para onde vai essa multidão de gente? Que enquanto se batiza está fazendo vídeo para monetizar, para ganhar dinheiro, porque os crentes vão dizer, ó Deus salvando essas pessoas. E tem gente ali que nunca ouviu que tem que confessar pecado, mas está se batizando. Ou seja, quando realmente conhecer o Pai, vai ter que se batizar de novo, porque ela mesma vai dizer, nossa, eu não sabia o que eu estava fazendo, agora eu sei. E nós estamos vivendo esse tempo, onde são chamados de filhos, todos são filhos. Só que são filhos que não conhecem o Pai que serve. E cabe a nós entendermos isso, e valorizarmos a casa do Pai. Que o Senhor alcance muitos corações, mas que nós não sejamos enganados com a falsa ideia de um mover que está vindo sobre nós, que não é um mover de Deus. Pode ser só um mover monetário, grana, interesse de pessoas cobiçosas que estão vendo nos evangélicos um meio de enriquecer, de ganhar dinheiro. Deus, Ele não quer tirar nada seu, Ele quer abençoar a sua vida. Fez assim com Davi, te tirei de trás das malhadas e te coloquei assentado sobre o reino. A proposta que foi feita para Davi, para ele lutar contra Golias, foi essa: se você vencer, você casa com a filha do rei e nunca mais paga imposto. Ele disse, quer saber? Ótima oportunidade, mas eu vou lutar com ele, porque ele afrontou o Deus vivo de Israel, e por causa disso ele vai cair. Não é porque foi feita a promessa de casar com a filha do rei, não é porque foi prometido luxo, grana, fama, para quem empacotar Golias. É porque ele afrontou o Deus vivo de Israel. Ele falou do Deus do nosso templo. Ele falou do Deus da nossa arca. Ele falou da presença. E por causa disso ele vai pagar. Nós estamos vivendo um tempo onde qualquer um, em qualquer lugar que fala da presença de Deus, para nós é algo valoroso. Só que, irmão, se qualquer boca fala, se qualquer um fala, tem gente que está nos enganando e a gente não se toca. E por que a gente não se toca? Porque talvez quando a gente vai na casa do Pai, a gente não está ligado no Pai, a gente está ligado nos movimentos que está acontecendo no Brasil. Ora, escutei um cidadão falando assim, eu não vou subir montanha para virar homem, que está acontecendo um movimento aí, né, dos irmãos laranjados aí. Que vão, irmão, vai mesmo, eu já fui acampar, né, de barraca lá com os irmãos da igreja, é muito legal, qualquer coisa é legal, é legal. Agora, se é um movimento de Deus, vai prosperar, e o prosperar não é continuar, a prosperidade que Deus fala é, vai gerar conversão, e essa conversão vai gerar uma alma que se batiza, e essa alma que se batiza vira testemunho para a sua própria família, e daqui a pouco é mais pessoas se batizando. É isso que é um movimento de Deus, vindo sobre o Brasil, e não música gospel tocando na Globo. Não, o movimento que Deus tem para nós é de identificação, quem eu sou, quem é o meu Pai, aonde eu estou e aonde o meu Pai está. Então eu passo a frequentar a casa do meu Pai, eu passo a frequentar o templo, vencendo e rompendo com as minhas acomodações. Irmão, as séries hoje são fogo, né? Ah, irmão, acabou agora ali 30 episódios de uma série que você gosta. Já estão lançando os vídeos falando da nova que vai chegar, que pega meia dúzia de artistas dali, e não é a história real, completa, como você gostaria, mas você já fica esperando. E eu também, irmão, eu gosto mais série. Só que a gente já fica na expectativa, não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de chegar. E muitas vezes a gente coloca o coração nessas coisas. A gente fica fã, sabe o nome em inglês das pessoas, acompanha, vê o outro seriado que a pessoa fez também. E a gente vai condicionando o coração porque a gente gosta, e acaba virando paixão, e daqui a pouco vira amor, e não tem problema nenhum nisso. O problema é quando nós não conseguimos condicionar o nosso coração nessa busca pela presença. Porque Deus já está dizendo para nós hoje aqui, nessa quinta-feira, que tem continuação no sábado de jovens, e no domingo pela manhã, e no domingo à noite. Só que muitas vezes nós não conseguimos condicionar o nosso coração. Não vejo a hora de chegar ao culto de domingo, porque o culto de domingo normalmente é o mais cheio. Não vejo a hora de ver o louvor tocando, os irmãos, aquelas mãos levantadas. Oh, glória a Deus! Muitas vezes o nosso coração não espera do jeito que espera por uma série. Não esperamos o próximo culto.
E isso é necessário. Não deixa apagar isso do seu coração. A vontade de estar na casa de Deus. Traga o seu coração para a casa de Deus. E quando você falar com Deus, ponha o teu coração nas tuas palavras. Diga para Deus que você precisa da presença dEle. Diga que você não vive sem ela. Então, todas as vezes que a intensidade do nosso coração for aberta para Deus, Deus desce sobre nós. Agora, se não abrimos nosso coração para Deus, entrarmos mudos e sairmos calados, Deus sabe, mas por que Deus não falou? Deus não falou porque a gente não abriu. E Deus espera esse tipo de comportamento nosso, de desejo, de paixão, de vontade. E isso não é coisa só de jovem, não. Jovem que tem fogo no coração, jovem que pula, não sei o quê. Irmão, eu não sou desses, não. Quando você ia lá no futebol, você ficava gritando. Quando você ia nos bailão, você ficava dando. Não. O fato é que a palavra de Deus explica isso. O quanto você foi perdoado. O quanto você foi perdoado, o quanto você se sente amado por Deus, será o nível do quanto você vai dar a Ele de volta. Ponto, acabou. Muitas vezes nós temos vergonha do nosso comportamento, porque a gente não vê ninguém fazendo o que a gente gostaria de fazer. Às vezes a gente quer dar um gritão de glória a Deus, que está aqui assim, ó, e a gente não dá. Por quê? Porque não tem ninguém em volta fazendo. Aí a gente guarda ali e leva embora, glória a Deus. E você veio para pôr para fora tudo. Você veio para, nossa, hoje eu quero dar tudo, quero me gastar, me deixar ser levado pelo louvor. Eu quero fechar meus olhinhos aqui, só abrir só na hora da mensagem, nem perceber o tempo passar, nossa, já foi o louvor. E não é porque está longe, não, é porque está tão dentro, está tão envolvido, não está ouvindo, está participando, está adorando junto, está se movendo conforme o vento vai levando. Então percebe-se que foi curado da dor que quando chegou, nem lembra dela, porque já foi embora, Deus já curou. Essa é a capacidade que a gente tem que ter, igual a de Davi. Senhor, eu estou aqui, se eu espirrar no meu palácio, vem 5, 6 já querer me acudir. Mas a minha alma, quem que pode me acudir? É por isso que eu quero estar lá, na tua casa, aprender do Senhor, ser tratado pelo Senhor e ouvir do Senhor o que eu realmente preciso, sem bajulação, a real do que eu preciso. É só na casa de Deus, é só na casa de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. A palavra de Deus fala sobre uma família que ia na casa de Deus, só que ela só podia ir, porque era longe, né? Uma vez no ano, que era a família de Eucana. E todos os anos eles iam à casa de Deus, todos os anos. E a mulher de Eucana tinha um sonho, um desejo, poder gerar filhos, e ela não gerava. Só que todos os anos foram iguais, e nada acontecia, é como ir sem querer ir, é como ir sabendo que não vai alcançar. Só que a palavra de Deus fala de uma vez, naquele ano, que eles foram, e que essa mulher entra desesperada no templo e começa a chorar, e começa a dizer: Senhor, olha para mim, porque eu estou passando, porque eu estou vivendo, com a tua misericórdia, eu sei que pode, eu tenho vindo aqui ano após ano, mas esse ano tem que ser diferente. E tanto é diferente é que eu estou abrindo meu coração do jeito que nenhum outro ano eu abri. Resultado, ela foi, buscou, encontrou, aproveitou e desfrutou da presença de Deus. Naquele mesmo ano ela gerou um filho. Mas por que nos outros anos não? É que talvez nos outros anos ela não tivesse tanto interesse em estar na casa de Deus. Aí você começa a entender que se não tem o interesse em estar, o milagre que é gerar, talvez eu não receba. Agora, se tem interesse de estar, o meu milagre está sendo gerado. É assim que funciona. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Eu sei, irmão, que vira e mexe você está aqui. Ou quase sempre, né? Relaxe, fique bem tranquilo, eu sei. Não é um apontamento para que você esteja mais. Pastor, não é um apontamento para que você esteja mais. Não é isso.
mas é um apontamento para que todos nós, de maneira nenhuma, possamos estar no templo e perder o Deus do templo, perder a referência de Deus aqui neste lugar. Passar a ver os outros lugares mais pomposos como casa de Deus e a gente não. As ideias, né? Tem uns irmãos que têm as ideias assim, né? É o nosso coração que tem que enxergar Jesus, é o nosso coração que tem que ver a grandeza de Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, uma mensagem simples, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que assim como Davi enxergou a grandeza da posição que ele ostentava, que ele tinha, ele enxergou a grandeza do Senhor, o soberano Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e os meus irmãos, Pai, levantamos o nosso clamor diante do Teu altar. Que todos os dias da nossa vida, Senhor, possamos ter esse sentimento queimando dentro do nosso coração, vontade de estar onde o Senhor está, de estar na Sua presença, de ouvir a Sua doce voz. Senhor, que os nossos olhos não nos confundam a certeza de fé que nós temos. Nem todo movimento é tão grandioso assim, nem tantas bênçãos que acontecem por aí são diretamente o Senhor fazendo, mas que nós possamos compreender os sinais reais de quem enxerga e olha para a tua casa e te encontra. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, é uma necessidade que nós temos, de cada vez mais conforto, que o Senhor cubra, revista, abençoe o teu povo, supra com toda e qualquer necessidade, dá a eles o melhor desta terra, mas que de maneira nenhuma possamos perder esse entendimento, meu Deus, de que nenhum conforto pode virar uma prisão para nós, nenhuma regalia, nenhuma facilidade, nenhum outro sentimento pode preencher o nosso coração do que a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus que Ele merece?